mais um Papo QI Podcast, uma produção aqui do QI Studio. E hoje eu vou lembrar você que esse espaço aqui não é só para famosos, tá? Se você tem uma história legal e quer deixar o seu registro, vem aqui fazer parte do Papo QI Podcast. Às vezes não precisa nem ser uma coisa pública, você pode aí exibir no aniversário de família para homenagear o aniversariante, né? Uma história inusitada que aconteceu na sua vida e na dele. Você pode também deixar aí um legado, a sua história para os seus netos, para eles conhecerem quem é você, não é verdade? E estamos abertos, entre em contato com a nossa produção. Hoje a gente vai entrevistar ele. Ele é radialista, apresentador do podcast QI do Esporte. Ele é boleiro e motociclista nas horas vagas. Vamos dar as boas-vindas para Ademir Tessi. Muito bem-vindo e obrigado pela presença, Ademir. Eu que agradeço. Eu posso dizer boa tarde, né? Que nós estamos aqui numa tarde de quarta-feira. Boa tarde a todos e sejam muito bem-vindos. Muito obrigado por abrir esse espaço que é diferente para mim, né? Que eu sou entrevistador e hoje eu vou ser o entrevistado. Talvez vou ter um pouco de dificuldade de flutuar para esse lado, né? Acho que eu vou começar a fazer pergunta para você. É melhor você me entrevistar, né? Mais fácil. Eu fico muito feliz porque eu sempre quis ter um espaço para contar um pouco da minha história, né? De onde eu vim, quem eu sou de verdade. E eu queria, assim, que você que está nos assistindo, a minha história, toda história tem, de cada pessoa, ela tem uma importância, mas eu queria destacar a força de vontade, né? Com o decorrer do nosso bate-papo, eu vou falar o que eu queria ser, o que eu me transformei e onde eu cheguei, né? Então, assim, eu nunca desisti de um dos maiores sonhos da minha história e no nosso bate-papo ele vai mostrar de onde surgiu e o quanto tempo eu levei para realizar, tá? Quando talvez qualquer outra pessoa poderia já ter desistido e falar, isso não é para mim, tá? Mas eu insisti, persisti e graças a Deus sou uma pessoa feliz, realizada com a minha profissão de rádio, né? E depois o rádio me abriu outras portas para outros campos também, várias atividades. Então, eu gostaria que a minha história ficasse registrada para você que tem o seu sonho, seja ele qual for, né? Para não desistir. Que se você manter ele na sua mente, com certeza um dia vai dar certo. Seja brasileiro e não desista nunca. Com certeza. Bom, então vamos lá, Ademir, de onde você é, onde nasceu, cresceu e como foi sua infância? Olha, eu nasci, até tem uma foto minha aqui. Temos fotos. Naquele tempo, assim, né, era difícil registrar fotos. Essa foto, se eu não me engano, ela foi inclusive retirada de uma carteirinha escolar. Então, nessa fase aí, eu já teria 7, 8 anos, né? Então, eu não tenho muitos registros de infância, né? Não tinha como registrar. Mas eu sou de Santo Anastácio. Né? Santo Anastácio. É uma cidade no interior de São Paulo, na região de Presidente Prudente, né? Fica ali naquele canto já oeste paulista, fica próximo de Mato Grosso e próximo do Paraná. Então, é uma cidade, minha cidade natal é Santo Anastácio. E eu nasci Ademir Martins, né? Ademir Martins, não era Ademir Tessi. Não. Eu nasci Ademir Martins e o sobrenome Tessi é o sobrenome da minha mãe, que se chamava Cerecina Tessi Martins. Então, o meu nome não tinha o Tessi. E mais para frente, quando eu fui iniciar em rádio, aí que eu adotei o sobrenome da minha mãe, mas para o meu trabalho. Uhum. Né? A ideia seria assim, ter um nome da parte artística do rádio. Certo. Né? E até porque eu sempre tive essa preocupação de, como eu desde garoto queria ser radialista, eu já sonhava com um nome e eu observava, né, que as pessoas
normalmente tem nomes compostos, né? Então você tem lá Silvio Santos, você tem Fausto Silva, você tem Roberto Carlos, Fábio Júnior, e o nome Martins era um nome que fechava, Ademir Martins, ele fecha. E o Ademir Tessi, ele fica em aberto, né? Então, eu já tinha esse pensamento desde garoto para compor a minha história de rádio. Eu queria ser Ademir Tessi por ser um nome aberto e que realmente... e era uma homenagem para minha mãe que eu não tinha no meu nome e sobrenome. Então, por isso, Ademir Tessi. Certo. E o sobrenome Tessi, na verdade, é gente que é brasileiro que fala Tessi, né? Porque é italiano, né? Tete. É Tete, né? Tete. Então, é Tete, não é Ademir Tessi. Então, na verdade, o sobrenome, assim, a minha história ela é muito engraçada, né? A minha família é muito engraçada, porque antigamente os meus avós, eles têm aí descendência espanhol e italiana, dos dois lados, né? Então, eu não sei precisar qual lado era, se era o masculino ou era o feminino, mas tanto do meu pai como da minha mãe tinha. Então, as pessoas tinham dificuldade de interpretar. E o sobrenome da família da minha mãe, ele é dividido em 3 tipos de sobrenome, 3 escritas de sobrenome. Certo. Tem o Pessi, que é Pessi, tem o Pesce, que é Pesce, e a minha mãe tem o Tessi, que é Tecci. Então, assim, ó, como que era para se identificar naquela época, né? E mais uma curiosidade que, por isso que eu falo, eu sou uma pessoa muito fácil de criar piada, engraçada, mas a minha história já começa engraçada, porque eu nasci no dia 24 de janeiro, tá? De 1961, 24 de janeiro. E eu só fui registrado no dia 2 de novembro do mesmo ano. Então, quase um ano depois. Fiquei quase um ano depois para ser registrado. E então, daí já surgem as piadas, né? Então, assim, tem a piada mais pejorativa aí, que fala assim, né? Eu mesmo adoto, o cara fala, mas por que você nasceu em janeiro e foi registrado só em novembro? É uma questão assim, na época era uma questão de documentos, tá? Para efeito de receber o salário família, né? Que não era o valor irrisório que é hoje. Na época representava um pouco. Então, ele tinha uma parte mais legal financeira. Então, meu pai segurou o registro. Mas eu já, na parte pejorativa, eu falo assim, que eu nasci tão feio que o pessoal esperou um pouquinho para ver. Para ver se era humano mesmo, vão registrar. Mesmo, né? Eu falo que nasceu 2 orelhas, né, a princípio, e depois o corpo foi crescendo a partir das 2 orelhas, né? Então, eu já começo com a brincadeira, porque, na verdade, eu tinha que fazer alguma brincadeira para poder, assim, explicar a situação. Porque na escola... todo mundo fala, porque a minha família, a gente sempre comemorou no dia 24, que é o dia do nascimento mesmo. Aí você está lá na escola, qualquer coisa que é mais oficial, tem um registro ali, Ademir, parabéns, seu aniversário. E eu, quando eu era pequeno, eu não conseguia muito identificar por que minha família comemorou dia 24 e as pessoas falavam que o meu aniversário era dia 2 de novembro, né? Então, ainda mais, demorou quase um ano e me registrou no dia de finados. Nossa, aí, né? Eu imagino a confusão na cabeça da criança. Nossa, será que eu tenho isso de idade mesmo ou será que eu sou mais velho? Eu nasci um antes? Eu já estou dobrando a idade. Porque... Então, a minha história é essa daí. Eu sou de Santo Anastácio e nasci Ademir Martins e me tornei Ademir Tessi para o rádio. Acho que tem uma foto. Essa não é a casa que eu nasci. A casa que eu nasci, ela é na lateral dessa rua. Essa é uma casa de esquina. Ela é na lateral dessa rua, mas é uma casa que já era uma casa antiga quando eu morei lá, quando eu nasci, e ela acabou sendo demolida. Mas essa é a casa onde praticamente eu vivi a minha infância ali. Onde você cresceu. Onde eu cresci. Eu devo ter mudado para essa casa aí com 5 a 7 anos. E essa foto, cara, ela é recente, porque a casa ela está nesse formato desde que a minha família deixou Santo Anastácio, né? Então, mais de 40 anos. É histórico. É histórico. E eu
fiz questão, porque eu vou muito nesse local aqui, vou numa casa vizinha que eu tenho parentes lá, tem uma prima que mora do lado, que a minha família era todo muito próximo, as casas uma próxima da outra ali. E um dia eu pedi para a pessoa me autorizar para eu entrar dentro da casa. Fiz um vídeo, foi muito emocionante. Nostalgia. Foi nostalgia. Eu gosto muito desse tipo de situação, porque eu costumo, inclusive, dizer, às vezes, uma fala no programa, que depois a gente vai entrar na parte do rádio, de músicas antigas. E eu falo assim, a música que marcou na sua vida, grandes momentos, paixões, momentos vividos. E eu costumo dizer que nós somos o que nós fomos. Olha só. Né? Pérola de papai, Ademir Tess. Nós somos o que nós fomos. Porque assim, a pessoa que eu sou hoje, ela tem muito a ver com a pessoa que morou nessa casa. Tá? Então assim, a gente vai aperfeiçoando, vai aprendendo, mas nós não conseguimos ser diferente da forma que nós nascemos. Daquela e fomos essência, né? Então, o Ademirzinho entrou muitas vezes correndo, chorando por aquele portão. Mãe, arranquei a tampa do dedão. Com certeza. A rua era de terra, né? Hoje é tudo calçado, e tinha um campo de futebol ali do lado, né? Num quintal também, num terreno de um vizinho nosso. Então a minha vida assim era futebol. Eu não sabia fazer outra coisa. Era futebol cedo, à tarde, à noite a mãe tinha que gritar para vir, e chegava e um dia furou a bola, outro dia arrancou o tampo do dedo, outro dia eu nunca arrumei muita encrenca, eu sempre fui bem de paz assim, né? Então não tinha problemas de briga em lugar nenhum, mas no futebol, principalmente de rua, aí de vez em quando chutava um pedaço de madeira, aquelas coisas, e eu entrava correndo ali. Eu sou, depois nós vamos mostrar aí, eu sou o terceiro, né, de 3 filhos homens, e depois de 11 anos nasceu a minha irmã. Certo. Dos 3 homens, meu irmão do meio, infelizmente, ele nos deixou com 32 anos de idade. Então, eu era o caçula, fui caçula durante 11 anos, então, assim, eu era muito protegido pelos irmãos mais velhos, né? Então, mas foi daí que surgiu o Ademir Martins e o Ademir Tess. E nessa época, você já imaginava em trabalhar na área da comunicação, com rádio? Quando surgiu isso? Então, aí... diretor, dá uma virada a foto. Ó, aí esse é o meu pai, né? Seu Adelino Martins, falecido também. Meu pai faleceu num acidente, ele morreu atropelado, infelizmente. E a minha mãe, né, Dona Celestina. Aí a gente tá jogando baralho, né? E eu tô junto com meu pai. E aqui a minha mãe é um dia das Mães, numa comemoração. Roda um pouquinho. Ali é o meu neto, até foi homenagem no meu aniversário, foi um bolo de moto, motociclista. De motociclista. Ali é a minha filha e meu filho, né? O vovô deve ser o herói do neto. Tipo, meu vovô radical, motociclista. Aqui não dá para trazer todas as fotos, mas tem foto dele de bike, de capacete, tá? Todo cheio de coisa. Eu tenho a minha netinha, mas ela é arredia para fotos, né? Então, certo. Mas eu tenho uma neta que é filha, os filhos da minha filha. Meu filho mora comigo, com a minha nora, mas eles não têm filhos também. Uma família bonita, abençoada. Eu digo, a minha história ela é bacana porque assim, eu sou viúvo, né? Já vai fazer 5 anos que minha esposa faleceu, mas eu consegui manter todo esse pessoal junto, né? A gente hoje vê famílias um pouco dispersas aí, cada um vai para um lado. Então, basicamente, o meu filho e a minha nora moram comigo, né? Então, a gente tá todo dia junto. E a minha filha, cara, raramente a gente não almoça, pelo menos no domingo, junto. Meu neto fica todo sábado comigo, né? Meu neto e minha neta. Ela
já tem 15 anos, já indo para 16 anos, então ela também já tem um pouco de independência. Mas ele gosta de ficar lá em casa, porque em casa ele fica à vontade. Ele é muito gente boa, ele também não dá trabalho nenhum, não. Então eu fico com o meu neto aos sábados, só não quando eu viajo. E a gente, praticamente todos os domingos, a gente almoça junto, toda a família. Aí junta mais gente que agrega também. Que bacana, que bacana. E você lembra qual foi a sua primeira oportunidade em começar a trabalhar em rádio? Como foi seu primeiro dia? Na verdade, eu quero que rodem mais fotos, que eu vou falar assim. Esse é meu irmão, é minha irmã, né? O nome dele é Nealcir e ela é Sirlene. Aí nós estamos num restaurante, a gente almoça todas as quartas-feiras juntos, só nós três. Certo. Então a gente faz esse almoço em restaurantes populares para a gente bater papo. Que bacana. E roda um pouquinho, diretor. Aí surge basicamente um pouco da onde que eu fui querer ir para o rádio. Esse é um time que meu pai jogava. Meu pai está ao lado do goleiro, lá do lado, no alto da foto lá. Esse basicamente é um comecinho do Vamos Vamos, que a gente já comentou aqui no QI do Esporte, né? Então, assim, meu pai tinha esse time de futebol. Essa outra foto já é aqui em Avaré, na associação, eu jogando num jogo amistoso da extinta empresa Alco contra a associação. Então, estou nesse time. Mas lá era Santo Anastácio. Acho que se pular outra foto, nós vamos ter... aqui também é da Ripaz, onde eu trabalhei, né? Aí está meu pai, está meu irmão, né? Tá os amigos da empresa que eu trabalhei. Então, você vê que assim, um pouco da minha história ela está sempre ligada ao esporte. Mesmo no trabalho, eu sempre estava envolvido no futebol. Certo. Mais uma, diretor? Aí, esse é o Vamos Vamos. Aí já é uma época um pouco adiantada. Nessa época, eu já não estava mais em Santo Anastácio. Eu ia só para alguns jogos, né? Então aí esse time tinha bastante pessoas, família. Tá lá meu pai, aquele de camisa mais clara, é primo, já falecido também. Do lado era uma pessoa casada com uma prima minha. Embaixo tá eu, esse outro aqui também era casado com uma prima. Então assim, o Vamos Vamos, ele surgiu lá com aquela primeira versão mais ou menos, eu devia ter aí de 12 a 13 anos. E eu gostava de futebol, participava, depois acho que deve ter até uma foto da época minha de dente de leite, até os meus 14 anos aí. Você queria mesmo ser jogador? Eu queria ser jogador de futebol. Então, o Vamos Vamos, em Santo Anastácio tinha uma rádio chamada Rádio Cultura de Santo Anastácio. E lá tinha um programa de esporte chamado Cultura nos Esportes. E eu ouvia tanto o programa que eu já tinha a fala do locutor na minha mente. Então eu ia, garoto, acompanhar. Aqui eu já estava jogando, mas antigamente eu ia garoto para acompanhar o meu pai no futebol do Vamos Vamos lá, que na verdade antes ele chamava 5 de Julho, né, que foi o primeiro time que meu pai montou, e depois se tornou Vamos Vamos, mas eu acompanhava e eu fazia matéria para a rádio, para o programa de esporte. Naquele tempo não tinha máquina de escrever nada, então pegava um caderno, desses caderno grande, colocava um carbono e eu fazia a matéria e levava para a rádio e para o jornal da cidade, um semanário. Então assim, a minha matéria ela era publicada. Eu ia na rádio próximo do horário da apresentação do programa de esporte, que se eu não me engano começava por volta de 11h30, de 11 a 11h30. E eu só ia embora da rádio quando o locutor falava a minha matéria. Entendi. Na verdade, eles tinham até que meio que me tocar de lá, porque eu não ia embora, eu ficava... E aquilo, cara, aquilo mexia com a minha cabeça, porque eu achava
muito interessante. É o tempo ainda que tinha o locutor, tinha o técnico de som, as propagandas eram todas em cartuchos, né? Então, assim, não tinha tecnologia nenhuma, era a música era colocada, tinha os discos rodando lá, então o cara tinha a discoteca ali, alguém pediu uma música, ele corria lá, catava aquele LP, colocava, e os aparelhos que tocavam, né, rodavam os discos, ele tinha uma flanela, então ele segurava com o CD patinando naquela flanela, ia lá, colocava a agulha em cima da música que ia tocar e ficava segurando. E aí quando o locutor falava assim, vamos citar de repente lá, acho que não era nem da época, mas vamos falar Jacó e Jacozinho, que era sertanejo raiz lá, tá? Tonico Tinoco, tá? Aí o locutor falava assim, com você, agora a música do Tonico Tinoco. Ele apontava com o dedo assim, o cara soltava aqui o disco que estava patinando na flanela, iniciava a música, e aí o cara já corria preparar o outro lado, então era um negócio assim, e aquilo me deixou maluco, cara. Eu falava assim, cara, eu quero... só que eu não queria fazer a parte técnica ali. Eu queria ir para a parte de falar, tá? E eu conhecia muita música. Eu comprava na época todos os LPs e as fitas cassete de todos os temas de música. Bem eclético, não tinha um tema de novela. preferido. Tá. Normalmente, naquele tempo, o que tocava muito? Você tinha o sertanejo e tinha as músicas internacionais. Então, eu sempre fui muito fã de música romântica internacional. Tá? Então, eu tinha, assim, a minha mente, a gente tinha aqueles bailinhos de garagem. Sim. E eu já era o que hoje já nem chama mais, mas se chamava de DJ para a época, né? Hoje você tem os DJs que fazem um trabalho diferenciado aí, né? Nas picapes, aquela coisa. Naquele tempo não, era aqueles toca-disco pequenininho que abria a tampinha assim, o falante já era ali colado ali, mas eu, como eu era conhecedor de música, os caras falavam assim, Ademir, coloca umas músicas pra gente aí, tá? E eu ficava, e aí é claro que eu escolhia sempre as mais românticas, porque naquele tempo dançava coladinho, tá, né? Aí de vez em quando o cara fala, toca uma diferente, aí põe uma música mais pra gente dar uma balançada aí, tá? Então eu tinha uma história de música muito, muito forte, né? E isso mais tarde veio me ajudar a me tornar um locutor de ponta naquilo que eu propus a fazer no rádio, né? Agora, na verdade, eu só queria ser locutor esportivo, mas não narrar jogo, eu queria apresentar alguma coisa de esporte. Só que mais ou menos nessa fase de idade aí, eu terminei a escola, servi o exército, tiro de guerra na minha cidade, e eu fui para Grande São Paulo, eu fui para tentar a carreira profissional. Então eu fiquei 9 meses no Santo André, né? Passei numa peneira e fiquei treinando no Santo André. Também, né, naquele tempo ninguém registrava nada, não tem fotos, nada, tá? E depois eu fiquei mais 3 meses no Paulista de Jundiaí, né? Na época, fui para o Paulista de Jundiaí. Então, eu fiquei aí um período de 1 ano tentando a carreira de futebol na Grande São Paulo. E aí, num determinado momento, surgiu uma oferta de um emprego para trabalhar em um banco, né? Eu tinha feito uma ficha lá sem muito interesse, porque, na verdade, eu tinha em mente ou eu ia jogar futebol ou voltaria para minha terra, voltaria para minha cidade, tinha família toda lá, então não queria uma outra opção. Mas como ela surgiu, eu acabei encarando, era uma novidade para mim. Eu sou formado em contabilidade, sou técnico em contabilidade. E aí encaixou para o trabalho no banco e eu acabei ficando um período em São Paulo, na Grande São Paulo. Trabalhei no Grande ABC, Santo André, São Bernardo, São Caetano,
toda aquela região. Trabalhei em algumas agências da Grande São Paulo também, próximo da capital, em bairros de São Paulo. Diadema, trabalhei em Diadema. Então fiquei um período. E isso foi legal para mim, porque assim, eu saí aquele garoto lá do interior, meio acanhado, aquela coisa, e eu fui para um futebol que abria um pouco de visão para as coisas, e depois eu fui morar numa grande cidade, né? E morava com família, tá? Meu irmão mais velho morava lá, fui para morar com o do meio, depois ele retornou para o interior, fiquei como o mais velho, mas eu tive que aprender na marra, porque eu tinha que andar em São Paulo. Eu comecei a trabalhar num banco extinto, chamado Banco Auxiliar, e eu era caixa volante, então eu cobria férias e licença, então eu não tinha período assim, falar, não, aqui está certinho, eu tinha que sair, ir para as outras agências. Então aí já, lá em São Paulo mesmo, eu comprei minha primeira moto e já fui rodando São Paulo, e eu tinha que ir em tal agência a partir de amanhã, catar uma moto e ia para lá, fui aprendendo na marra. E quantos anos você ficou no banco? Acho que eu fiquei uns 7 anos mais ou menos no banco. De 7, 8 anos. Por ser em São Paulo, aconteceu alguma situação de repente, chegar uns caras meio esquisitos lá, sair, será que é hoje? Os caras vão meter o revólver aqui. Então, eu fiquei um período no Banco Auxiliar, depois houve uma intervenção do Banco Central, no Banco Auxiliar, e aí eu fiquei 1 ano no Itaú. Mas, graças a Deus, nunca passei por uma situação, tá? A gente trabalhou tranquilo durante todo esse tempo aí. E aí, diretor, tem a próxima foto, deixa eu me localizar. Não, aqui já é lá para o final, mas se quiser passar mais uma, tá? Ó, aqui já é uma versão do Vamos Vamos aqui, né? A parte de futebol. É um jogo lá na Represa. Tem mais, diretor? Então aí é o meu começo de rádio. Se quiser deixar aí. Aí, Juninho, eu vim para Avaré, a gente não tinha nada a ver com Avaré, né? Não tinha nenhum vínculo aqui. E minha mãe tinha muito problema de saúde e ela precisava morar numa cidade que tivesse uma temperatura um pouquinho mais amena, tá? A região de Prudente é uma região muito quente. E eles não queriam morar em São Paulo, porque nesse meio tempo já tinha minha irmã, tá? Em idade escolar aí, então eles não queriam ir para lá. E uma prima que morava em São Paulo também, ela tinha um terreno aqui na Represa e só deu uma dica pro meu pai. Falou assim, pô, por que o senhor, tio, vai para Avaré então, de repente eu faço uma casa lá, a gente fica próximo, tá? E meus pais vieram para cá e adotaram a cidade, mudaram para cá, só meu pai, minha mãe e a minha irmã. Então, somente na época. Com o passar do tempo, meu pai montou um depósito de bebidas aqui na cidade e eu acabei me tornando sócio dele. E aí, só financeiro, né? Não tinha como trabalhar. Mas aí começou a dar uma situação legal, porque eu poderia voltar a morar com a minha família no interior e ter um ganho razoável. Aí eu optei por deixar o trabalho na Grande São Paulo e vim para Avaré. Vim para Avaré. E trabalhando com meu pai, eu retomei, porque lá do garoto que queria ser locutor de rádio até esse já rapaz que estava em São Paulo, passou um grande tempo, né? E eu, voltando para o interior, eu falei, agora eu vou ter um tempo de tirar da minha cabeça a questão do rádio. Eu preciso saber se é isso que eu quero fazer ou o dia que eu começar a fazer perde a graça. Aí eu vim para Avaré e na época eu me aproximei da Rádio Avaré, o senhor Elias, né? Elisuardo. Todo aquele pessoal. E eu queria realmente entrar para um programa de esporte, né? Que existia esse programa na Rádio Avaré.
Mas também com pouco tempo que eu estava aqui, eu acabei entrando para trabalhar na área financeira novamente numa empresa, que é a Ripasa, é até aquele time de futebol que já tem umas fotos ali. E aí eu comecei a viajar novamente na região, mas não tinha tempo de procurar o rádio para me fixar. Mais um tempo foi se passando até eu pensar numa outra alternativa. A vida passou, nesse meio tempo eu conheci a minha finada esposa, a gente casou, foi tendo os filhos, e filho em faculdade, ali você vai rodando, até que eu saí dessa empresa. Aí nós montamos uma confecção, eu também viajava para São Paulo 2, 3 vezes por semana e o rádio sempre ficando para trás. Até que, depois de um certo tempo, eu passei num concurso de funcionário público. Quando eu fui ser o funcionário público, aí eu falei, bom, agora eu estou estável. Então agora eu vou procurar o rádio, porque eu quero tirar da minha mente essa possibilidade. Eu não posso passar por essa vida sem ter essa certeza. Experimentar, né? Porque de repente ela fala, pô, não tem nada a ver o que eu queria. Então, estando funcionário público, eu consegui, só que isso eu já estava beirando 38 para 39 anos, certo? Por isso que eu falo desde o início lá. Você tem que insistir e buscar. E para eu começar, eu primeiro comecei apresentar alguns eventos, shows, assim. Eu morei muito tempo no Jardim Brasil, então tinha a Festa das Mães. Então, os primeiros... Eu tinha tido contato com o microfone na igreja, fazendo leitura na igreja. Isso já lá em Santo André. Certo? Então, assim, as pessoas falavam, nossa, você tem uma voz boa, tá? Por que você não vai para a rádio, tá? Não sei o quê. Mas não dava certo, não encaixava as coisas. Aí eu comecei a apresentar, fazer parte da comissão da Festa das Mães lá no Jardim Brasil. E o primeiro show que eu apresentei também foi no susto, porque tinha uma pessoa que ia apresentar o show e não apareceu, um locutor de rádio, né? Não apareceu. E aí o cara, o Jurandir Bento, que era o organizador lá, falou assim, Ademir, cara, alguém precisa apresentar o show, vai ser você. Eu falei, cara, mas como que vai fazer? Aí, só que eu fui humilde, né? Era um show do Tony Angelis, né? Um cantor italiano, né? Romântico, tá? Festa das Mães, tá? E quando o cantor chegou, eu cheguei pro maestro lá do cara e falei assim, Fera, cara, me colocaram nessa parada aí, mas eu nunca fiz. Eu preciso apresentar o show, como que eu faço? Falei, é simples, eu vou fazer um acorde aqui no meu teclado aqui, e eu começo a fazer e você começa a agradecer Deus e o mundo aí. vai falando, eu vou aumentando aqui, você vai aumentando o ritmo da fala ali, vai. Até quando aí você fala assim, com vocês, Tony Angelis, e o cantor vai entrar. E eu fiz isso e deu certo. Certo? Então, primeiro me tornei um apresentador de eventos, mas basicamente só da Festa das Mães, porque eu fazia parte lá. Então, apresentei vários shows lá, Festival Sertanejo, tá. Mas o rádio não encaixava, porque eu achava que alguém ia me ver lá e ia chamar, falou, pô, olheiro do rádio lá, vamos pra lá, tá? Mas não encaixava. E aí eu fui para chegar nessa primeira foto. Essa é a antiga, existe ainda, né? A Razão Social, que é a Panorama FM, que hoje retransmite a Band, né? Então, mas aí também foi engraçado para eu poder entrar, porque assim, eu fui procurar emprego em rádio como você procura num escritório, em qualquer lugar. Então eu cheguei lá e perguntei se as pessoas davam oportunidade para quem quer começar. Mas quem é do meio sabe que é raro alguém começar com a idade que eu tinha já, né? Então eu brinco que quando eu falei que eu gostaria de começar, o cara falou assim, viu,
é melhor você ir jogar bingo, né? Já tá na hora de jogar bingo, tá né? na hora de jogar bingo, não vem aqui não, né? Querer trabalhar de rádio, né? Trabalhar em rádio. E então, o que que acontece? Eu fui lá, o cara, eu não vou citar nomes, né, em respeito às pessoas, né? Mas assim, ele me deu uma expectativa. Ele falou assim: você não pode voltar dia X? E o dia X eu estava lá. Aí ele falou: vamos fazer um teste aí. Ligou, eu gravei. Não é que nem aqui que a gente fica falando o tempo todo, não. eu gravei uns 10, 15 segundos de um áudio lá, né? Uhum. E ele falou assim: tá bom, tá bom. Eu falei: cara, mas tá bom aqui, eu só falei meu nome, tá? Não, né? Mas eu tinha uma novela que tinha um maluco, eu não sei o nome da novela, que ele ficava numa praça e ele colocava uma rádio no ar, né? O personagem dele, não sei precisar. Também não. Depois o diretor pode até fazer o corte aí, procurar esse cara que era um maluco. E ele colocava uma rádio no ar na praça, assim, ele colocava assim e falava: eu sou fulano e tal, rádio ZYM, tá, não sei o que. Ele fazia toda aquela parafernália. E eu fazia isso, acho que eu era maluco também, né? Mas eu não me sentia maluco. Mas eu já tinha, sem nunca ter aberto um programa, mas como eu já tinha o nome do Ademir Tess, que eu expliquei lá no início, certo. Eu falei assim: estou chegando aqui na Panorama FM, Ademir Tess, para mais uma programação, tá? Não nesse ritmo, né? Porque isso agora já faz 27 anos, né? Mas assim, eu já tinha uma pegada que parecia que eu já trabalhava no rádio, porque eu vivia colocando essa rádio, pelo menos na minha mente, eu vivia colocando um programa no ar, né? Então, para mim foi fácil, que eu só repetia aquilo que eu mentalizava e algumas vezes até pronunciava. Então, eu fiz esse pequeno teste e aí saímos para a recepção e ele falou assim para a menina da recepção, falou: viu, pega o nome dele aí, o telefone, e marca aí. Se a gente precisar de alguma coisa, a gente liga para ele. Não fechou a porta, mas também deixou bem encostadinha, né? E aí passou 15 dias nada e eu fui lá. Ainda eu brinco, depois que eu já estava na rádio tudo, né? E eu tenho amizade ainda com as pessoas, eu falo assim que se caísse uma bomba em Avaré e morresse todos os locutores de rádio, ela não ia achar o meu telefone, porque ela colocou tão no meio lá da agenda. Colocou escondidinho. Colocou tão escondido que ela ia ter que folhear uma por uma e era capaz de queimar a bomba, ter queimado a única folha que tem meu telefone. Depois a gente brincava com isso. Mas eu insisti tanto, cara, que um dia ele chegou, ele falou: cara, mas você quer começar em rádio mesmo? Você não tem noção do que é isso. Eu falei: cara, eu preciso tirar isso da minha mente. Então, e outra coisa, eu quero saber se você vai me dar essa oportunidade ou não. Porque senão, você falar que não, eu não volto mais aqui. Aí ele chamou a produtora e falou assim: pô, ele quer trabalhar em rádio, cara. Esse cara é maluco, quer trabalhar em rádio. E o que a gente faz? Dá para encaixar? Cara, a primeira experiência que eu tive em rádio, era um programa por semana e ele começava à meia-noite de sábado, né? Da 0 hora de domingo e até às 4 horas da manhã. 4 horas de programa, mas uma vez por semana. Entendi. Né? Então, assim, cara, mas aí... E aí você perguntou o primeiro dia de rádio. O primeiro dia de rádio, eu me molhei inteirinho. Certo? Nervoso? Nervoso. Eu não sabia o que fazer, assim, né? Porque não é fácil, né, você saber. Só que era meia-noite, né? Então, aí me deu a oportunidade. Eu fui numa sexta-feira, aprendi o trabalho, que sábado. Aí sábado ia entrar meia-noite no ar e fui às 10 da noite, estava lá. E o locutor que ia anteceder o meu horário é o Leandro Leal, que eu ainda falo para ele que ele foi meu professor, né? Porque foi o primeiro cara que eu tive contato para falar: ó, Ademir, o CD aqui aí já era um pouco mais moderno, mas eram dois toca-CDs e um aparelho de MD, né? Que onde você tinha as vinhetas, você tinha tudo. Então era você usava para esquerda, direita, play aqui, play lá, no controle, tá? Então era um negócio, e era isso que eu queria viver essa parafernália toda de colocar, encaixar ali. E o diretor falou assim: ó, se você não
achar que você não tá seguro para falar nada, não precisa falar nada, só coloca as músicas aí. Cara, eu falei, pô, eu esperei 38, 39 anos, não vou falar nada. Cara, eu já soltei, falei, pá, já fui. Opa, fico nervoso até hoje. Até hoje tá Até nervoso. hoje cai o negócio. Aí, cara, eu falei, não, vou começar esse negócio. Só que assim, cada vez que eu entrava no ar, eu sentia o suor da minha cabeça e descendo descendo no corpo todo, assim, tá? E aí fui. E eu era tão fissurado em rádio que eu fazia 4 horas por semana, tá? Mas eu, quando tinha um feriado que não ia ter a Voz do Brasil, eu pedia para ir lá e fazer 1 hora de programa. Só para fazer a Voz do Brasil. Só por fazer, porque era um espaço que eu tinha. E aí, quando eu entrei na rádio, a própria Panorama estava lançando um programa chamado Night Club. Certo? Night Club. E, cara, eu ouvia lá e falava assim, cara, é isso que eu quero. Porque a ideia do esporte, ela saiu fora. Ela foi deixada de escanteio. Foi deixada de escanteio porque ela não encaixava questão de horário por conta do meu trabalho público. Então eu não tinha como. Só sobrava o horário da noite. E passou um tempo, eu não era a bola da vez para ser o locutor do Night Club. E aí tinha o locutor que lançou o Night Club, que é o Alexandre Farias. Depois ele ficou um tempo e por questão de estudo ele foi embora. Aí o segundo locutor assumiu, né, como ele estava mais antigo, e assumiu o Night Club, que é o Gilberto, amigo meu de carreira, a gente está junto desde o início em rádio. E ele também acabou, por outras questões, mudando de horário e me ofereceram o Night Club. E aí foi assim, foi o meu momento de realização, que essa é a foto. Você vê, eu estou nas mesas ainda, que a gente chama de fogão a gás, né? Que tem os tudo analógico, né? Hoje em dia é tudo digital, né? Os botões aí, tá, não sei o quê. Então, aí que eu comecei, e aí eu fui ficar conhecido, e aquelas músicas dos bailinhos lá, eu pude tocar no rádio, mas eu fazendo, né? Entendi. Então, assim, cara, isso daí para mim foi uma realização. E esse era um programa do sábado, da 0 hora do domingo, que você falou, de sábado para domingo. Não, aí eu saí desse horário e fui para o horário que na época era nobre para esse horário, que era das 10 da noite a 1 da manhã, e era o programa Night Club. Né? Então, eu lembro que tinha uma vinheta assim que até mexia mesmo, que falava assim, Night Club, né? Tocava aquela música e eu colocando lá Elton John, Aerosmith, Phil Collins, Bryan Adams, Rod Stewart, tudo aquilo que eu lembro que eu era apaixonado por uma música do Jimmy Cliff, que é No and Forever, né? Essa música era tema de novela, e eu ficava louco para tocar no rádio para eu ouvir. E aí o dia que eu fui fazer o meu primeiro programa, que eu podia escolher a música, imagina, eu coloquei essa música, falei, cara, que poder que eu tenho de eu poder agora escolher o que vai tocar. E eu fui muito feliz, né? Eu agradeço a toda a direção da antiga Panorama, algumas pessoas ainda continuam por lá, porque foi essa oportunidade já com uma certa idade, mas que me abriu campos para eu mostrar um trabalho que eu tinha dentro de mim, e o Night Club já de 27 anos, praticamente faz 20 anos que eu deixei o Night Club. E tem pessoas que se eu falar o que eu faço hoje, ela não me conhece, mas ela me conhece se eu falar que é do Night Club. É muito gratificante você ser abordado por uma pessoa e falar assim, cara, eu lembro de você lá do Night Club. E tem umas histórias engraçadas, porque eu fui evoluindo, fazia tradução, e também eu criei um quadro dentro do Night Club que chamava Ponto de Encontro. Então, toda sexta-feira,
a última hora do programa era um ponto de encontro, que se fosse hoje teria estourado para ela, pelo formato. É que naquela época as pessoas tinham que ligar numa linha fixa, então a pessoa ligava e se apresentava. Eu sou Juninho, tenho tantos anos, sou solteiro, gostaria de arrumar uma namorada, alguém para casar. E tá, assim nasceu o Tinder. Aí nasceu o Tinder. Né? E aí, depois, a outra pessoa ligava e se interessava, e as pessoas depois, eu passava o telefone de um para outro, e eles se encontravam. Então chamava ponto de encontro, vai se encontrar, mas as pessoas, se fosse hoje, você teria como fazer vídeo, as pessoas entrar e já trocar ideia ao vivo também, tá, né? E tem pessoas que casaram, tiveram filhos através do programa, né? Através do Cupido, do ponto de encontro. Nesse período, depois aumentou a minha carga horária, ela baixou das 8 até a meia-noite, sendo que das 8 às 9 eu apresentava o Orelhão da Panorama, a edição da noite. Tinha uma edição de manhã, uma tarde e a edição da noite. Cara, era maluco aquele negócio, porque o telefone, o programa começava depois da Voz do Brasil, às 8 da noite, e 10, 15 para as 8 tinha pessoa que ligava, falava assim, não, mas o programa não começou, não, mas eu quero ficar na linha, porque depois eu não consigo falar. Era uma hora maluca, assim, que eu só colocava o dedo no gancho, o telefone já tocava de novo, colocava, tocava de novo, era maluco aquilo lá. E mesmo depois o programa Night Club também era uma ligação atrás da outra, Hoje eu não consigo nem escrever direito, porque eu segurava o telefone aqui e ia escrevendo rapidinho, tá? E já olhando lá, tá acabando a música, tá? Então, assim, hoje eu escrevo meio que rascunhando, desenhando, porque eu aprendi a escrever de uma forma dinâmica, justamente por causa dessa questão aí. Diz a lenda que os médicos têm a letra feia, porque na faculdade tem muita coisa para escrever, então, o professor vai falando, tem que escrever rápido e acaba ficando E hoje eu tenho dificuldade, né? para escrever da forma normal. E aquela época acho que essa loucura, porque hoje em dia é muito fácil. Você quer uma música, você entra aqui no celular, vai no YouTube, no Spotify. A pessoa pedia, viu, mas não fala nada não no final que eu quero gravar, porque a gente às vezes costumava Elton John, Sacrifice, antes de acabar a música, o cara ficava maluco, porque ele colocou lá para gravar e aí você queima o final da música. Então a pessoa falava assim, aí o que eu combinava? Você quer gravar? Ó, eu vou tocar a música na música do meio para você poder gravar. Então era uma coisa assim maluca. Então você ia para dentro das casas e as pessoas indiretamente elas vinham para dentro da rádio. Por quê? Porque era muito comum a gente receber mimos assim de pessoas, fãs, levava doce, bolo, e naquele tempo você trabalhava até na véspera de Natal, até meia-noite, então a gente fazia um bem bolado, o pessoal levava assado pra gente, levava vinho, cerveja. Cara, o rádio, o rádio antigo, você era quase que membro da família. A pessoa te convidava para ir na casa dela, queriam que eu fosse padrinho da criança que nasceu por conta do casamento. Então, assim, era uma coisa legal, muito, muito bacana. E depois eu não sei se tem a minha passagem por outras rádios, diretor. Vamos ver. Não, aí na Copa, né? Só tem Interativa. Então, eu passei pela Interativa, depois do Night Club Panorama. Certo. Eu recebi um convite, uma proposta para ir para a Interativa. Aí fiz toda aquela transição, foi difícil sair da Panorama, que foi as pessoas que me deram a primeira oportunidade. E aí eu fui para a Interativa. A minha primeira passagem por lá, eu fiquei por 10 anos. Aí eu não podia levar o Night Club, porque o Night Club era um programa de outra rádio. Aí eu levei o Interlove. O Interlove ele tinha a mesma pegada, mesmo foco. Estilo. Eu posso dizer assim que se fosse para registrar no livro dos recordes, pelo menos para Avaré, eu sou o locutor que há mais tempo faço a mesma coisa, né? Eu flutuei para outros meios, mas eu nunca abandonei
esse perfil e fui só adaptando, melhorando para a realidade que é o programa romântico, músicas antigas, mandando aquelas mensagens, lendo cartinha, lendo recadinho, tá? Eu continuo fazendo isso daí. Então fiquei 10 anos. Nesses 10 anos aí eu consegui. Pode voltar da Copa, diretor? Porque aí o que acontece? Eu consegui também. O meu primeiro sonho era trabalhar no rádio com esporte. Não deu, eu fui me conhecer como locutor romântico da noite. E na Interativa, nos primeiros 10 anos que eu passei, eu fui para o esporte também. Então eu tinha o meu foco nas noites, mas eu fazia aos sábados um programa de esporte. Foi onde eu conheci o Jaiminho, que todo mundo sabe, que é o Jaiminho aqui do... Caramba, esse é o Jaiminho. Agora que eu tô percebendo, esse cabelinho meio crespinho aí. Então, a história do esporte na Interativa é engraçado, porque assim, eu fazia à noite e surgiu o esporte na Interativa, que quem trouxe foi o Maércio Ramos, que já foi locutor da Rádio Globo, Bandeirantes, já cara de rádios grandes de São Paulo, certo. Foi para televisão também, já cobriu Copa do Mundo, tá? Que legal. E ele iniciou um trabalho por um período, ele ficou só 4 meses em Avaré e ele abriu um programa de esporte na Interativa. Mas depois ele recebeu uma proposta para voltar para a Rádio Globo, ele ia para a Copa do Mundo da Rússia. Pra você ter uma ideia, a capacidade do cara. Ixi. E aí ele chamou o Jaiminho, indicou o Jaiminho, que ele já tinha amizade, para ser o comentarista, não o apresentador, mas o comentarista do Interativa, Esporte Interativa. Nesse meio tempo, eu visitava o programa, porque era isso que eu queria fazer lá no começo. Então, eu comecei, aí flutuou um outro âncora do esporte, no programa de esporte. E no fim, um dia eu falei, viu, vamos parar com esse negócio de um dia um apresenta, outro dia outro apresenta, dá o programa para mim. Aí eu fiz, acho que se eu não me engano, nós ficamos 5 anos, eu e o Jaiminho, fazendo o Esporte Interativa, né? Nesse período, teve a Copa das Confederações em 2013 e a Copa do Mundo em 2014. Como que eu ia chegar numa Copa do Mundo? Eu não sou jornalista, não sou do meio, a rádio não tem credencial, então eu me inscrevi como voluntário da FIFA e fui para o Rio de Janeiro cobrir a Copa das Confederações. Eu fiquei 15 dias no Rio de Janeiro fazendo os jogos no Maracanã, certo? Então teve a inscrição, teve entrevista e teve o período. Aí nós vendemos um programa chamado Diário da Copa e a rádio contribuía para minhas despesas e eu fiquei 15 dias no Rio de Janeiro fazendo a Copa das Confederações. Eu e a minha finada esposa, como voluntário, lá no Rio de Janeiro, eu entrevistei não jogadores, né, que eu não tinha acesso, mas eu entrevistei jornalistas de Portugal, Argentina, da Rússia, né? Eu rasgo um pouco num portunhol aí que dá para... E o repórter da Rússia era um brasileiro que estava na Copa das Confederações e com o intuito de levar informação para os russos que poderiam vir para a Copa do Mundo, sobre churrascaria. Então ele ia fazer uma cobertura. Então toda essa experiência eu pude viver. A repórter argentina, ela vinha cobrir a questão das manifestações que estavam acontecendo contra a realização dos jogos, tá? E a TV portuguesa, sim, estava no Maracanã, então eu tive a oportunidade de viver tudo isso daí. E aí eu fazia aquela jogada que o rádio ensina pra gente, né? Então, como eu não tinha acesso às reportagens, né? Então eu gravava todas as entrevistas, eu gravava na televisão. Então eu gravava as entrevistas oficiais e aí eu falava assim, falamos direto aqui do Centro de Imprensa do Maracanã.
eu gravava o entrevistado respondendo, e depois eu gravava a pergunta e mandava aqueles Você perguntando como se o cara estivesse respondendo você. Parecia que o cara estava respondendo para mim. Então, espertinho, espertinho. Então, nós fizemos isso daí. E aí no ano seguinte tinha a Copa do Mundo. E aí eu convidei o Jaime, que era parceiro, e aí nós fizemos essa parceria que deu muito certo. Aí nós fomos sim, no mesmo formato de voluntário, né? Então aqui nós estamos num dia de trabalho lá, a gente está, aquela bandeirinha era a equipe que você trabalhava, às vezes a gente trabalhava junto na equipe, eu, ele e a minha finada esposa, e às vezes trabalhava em equipe diferente, mas a gente viajava junto. Nós negociamos as passagens com a empresa de ônibus, então a gente não pagava as passagens, a gente tinha alimentação lá e o transporte dentro de São Paulo por conta deles, e o resto a gente fazia o trabalho. Então tinha dia que a gente chegava tipo 1h da manhã e a gente entrava na rádio ainda para editar o Diário da Copa, fechar o Diário da Copa com os assuntos que aconteceram, porque no outro dia o pessoal da rádio ia colocar o programa no ar. Então a gente fez bastante coisa realmente ao vivo, com entrevista. Aí tivemos com o Neto, tivemos com o Ronaldão, em jogos, nós trabalhamos na Arena Corinthians, cobrimos a abertura da Copa e todos os jogos lá. Então foi uma experiência incrível de você saber os bastidores de uma Copa do Mundo, de qualquer tipo de transmissão, né? Você imagina que todas as TVs, todas as rádios estão dentro lá no estádio, não. Uma grande parte está numa salinha, cabe numa sala dessa, cabe 3, 4 TVs, equipes, e eles estão transmitindo por aparelhos de televisão também. Nem todo mundo tem direito às entrevistas e muito menos às perguntas, né? Tem inclusive alguns que têm direito a entrar na sala de entrevista e não pode perguntar. Então é toda uma escala muito interessante. No Maracanã eu fui escolhido entre os voluntários para trabalhar, para entrar no ensaio do cerimonial de abertura, onde toca o hino e aquela coisa era toda, a posição de câmera, tá? Eu fui representando o número 7 da Espanha, que foi na final Brasil-Espanha lá no Maracanã, e entrei com o garotinho de mão dada, fizemos todo o cerimonial. Então, assim, cara, foi o momento da minha realização. Aquilo que eu queria fazer lá no esporte, do rádio do esporte, também esse momento me proporcionou. Então, foi essa pegada aí. E foi aí que você ganhou o apelido de papai? A história do papai acontece aí. Porque num dia de treinamento lá, uma pessoa também voluntária, estava eu, Jaime e a minha finada esposa, e a pessoa achou que era pai, mãe e filho, né? Uhum. E aí ela pegou e falou: nossa, que legal, né? Naquele intervalinho de bate-papo assim, né? Que legal, o pai, a mãe e o filho junto. E nós achamos muito engraçado que... E naquele tempo tinha um personagem do Chico Anísio que falava meu pai, meu filhão, meu pai. E o Jaiminho começou a me chamar de pai. E eu chamando ele de filhão. E aí foi indo. E eu e o Jaime, a gente tem eu acho que a gente é uma alma gêmea, né? Se a gente acredita em alguma coisa, acho que a gente já existiu em outras... Se conhece em outras vidas. Em outras vidas. Sabe por quê? Porque, assim, a gente se conheceu dentro do rádio, mas eu conheço muita gente dentro do rádio e não estende, né? Agora, o Jaiminho, não. Além do pai e filhão, eu morei 30 anos com a minha finada esposa para depois casar, né? Já com família formada, tudo. E ele foi meu padrinho. E ele tem um segundo casamento e ele também me chamou de padrinho. Então eu brinco com a esposa dele que tem hora que eu chego lá eu falo assim: é o sogro, é o padrinho ou o afilhado. Eu tenho três versões para a mesma pessoa. Então, assim, a gente tem uma simetria muito grande, tanto é que é isso que a gente traz aqui, né? Nós ficamos 5 anos sem nenhum tipo de trabalho, né? Ele foi
foi para as corridas de rua, eu continuei só com a parte musical em rádio, e depois de 15 anos, a gente sem fazer nada, nós voltamos e tá aqui no QI do Esporte que o primeiro programa que nós fizemos já gravado, o pessoal falou, vai fazer piloto? Que piloto nada, vamos para cima, e é o nosso formato. A gente fala a mesma língua, a gente tem a sensibilidade de entender e provocar o outro na pergunta. Só com o olhar ali, um já entende o outro. E as Pérolas do Papai surgiu nesse momento de esporte porque eu sempre fazia alguma brincadeira em cima da estrutura ali. E aí tem assim, depois desse período, eu também saí da Interativa e fui para Paulista, né? Fui convidado para ir para Paulista, fiquei mais 8 anos na Paulista, aí eu fazia o Túnel do Tempo. Então, continuo na mesma pegada, né? Tive um período, flutuei um pouquinho num programa da tarde, depois do almoço, por questões de trabalho também, mas o meu foco sempre foi noite. Uhum. E depois de um determinado tempo, eu já estava meio cansado, acho que vou parar, tá? E resolvi recomeçar, voltei para a Interativa e já estou há mais de 2 anos da minha volta. Aí fui para a Máquina do Tempo, que é o que eu faço hoje. Uhum. Viu? E o Jaiminho parece estar com a boca cheia nessa foto aí, foi tirar uma foto ali. Não, peraí. Vamos ver, será que o Jaiminho tem alguma coisa para dizer para o Ademir? Será que o Jaiminho... Vamos ver. Tem vídeo ou não? Vamos ver. Ei, Papai tá famoso, o arquivo confidencial. Conheci o Ademir, ele já trabalhava em rádio e eu trabalhava na Rádio Varé. E depois fizemos uma amizade pra vida. Fui trabalhar na Interativa, o papai chegou para trabalhar na Interativa, fizemos uma dupla que deu muito certo no esporte interativo e também na vida. E trabalhamos juntos na Copa do Mundo, que foi onde ele virou meu papai. A minha mamãe Maria também que está no céu, saudosa mamãe Maria. Então eu só posso agradecer a Deus por ter você na minha vida, papai. E sou muito feliz de ter trilhado esse caminho junto no Esporte Interativa e junto agora no QI do Esporte. A gente realizando esse sonho, né, de reeditarmos essa dupla, tá bom? Um beijo, papai. Não, obrigado, Jaiminho. Pô, né? Se sou eu que faço, ele já chora. Se sou eu que faço essa homenagem, ele já chora. Mas você vê que é o que eu falei, é o que ele disse também. Então, assim, a gente não tem tanto tempo de falar tanta coisa que a gente tem para falar um com o outro, porque, assim, a gente vive intensidade em tudo que a gente faz. Então, quando eu e o Jaiminho se encontra, nós temos mais coisas já envolvidas. É horário, a gente se encontra na missa, né? A gente se vê na missa, a gente vai. Eu faço parte da pastoral da liturgia da São Pedro, então normalmente aos sábados na missa das 3 eu estou lá. Quando o Jaiminho veio assim, eu falo, pô, eu preciso falar com o Jaiminho. E aí até eu concluí o meu compromisso, ele já foi embora porque ele já tem outro compromisso, tá? Então a gente é muito intenso, a gente tem sempre muita coisa, mas importante, é uma fidelidade, é uma confiança, uma amizade que, assim, ele se emociona mais com a minha história do que eu com a dele, porque a família dele é de Lins, então a gente não vive muito lá, mas ele vive e viveu todos, desde que a gente se conheceu, ele esteve em todos os meus momentos, tanto alegres, que ele foi meu padrinho de casamento, mas também esteve nas minhas percas, na perca do meu pai, na perca da minha esposa, da minha mãe, sempre foi um parceiro, então eu devo muito a Deus a esse cara estar junto comigo, e eu queria fazer muito mais por ele e ele também muito mais por mim, né? Diretor, vamos ver uma sequência só? Aí é uma foto lá da abertura, né? E você participou dessa cerimônia aí. Aqui a nossa posição dentro da Copa do Mundo
era estar aí nos corredores, indicando, orientando o público para as cadeiras, né? Então, a gente era posicionado em várias entradas, e aí a gente tinha que orientar o pessoal a se posicionar, porque na Copa do Mundo você sabe que não é dividido. Então o cara tem um cartão lá e ele tem que sentar no lugar numerado. Uma cadeira que está com o nome dele, vamos dizer. E aí lá, não pode tirar a camisa, não pode ficar em pé, só na hora do lance mesmo, mas todo mundo tem que permanecer sentado, tá? Então é uma pegada, mas a gente estava treinado e preparado para isso. Tem mais, diretor? Aí, essa é a minha finada esposa, né? Essa primeira foto é no Maracanã, você pode ver que o uniforme é diferente. Também a mesma coisa, o meu trabalho era nesse corredor, então nesse gol aí foi o trabalho do último jogo, Brasil e Espanha, que o Brasil ganhou a Copa das Confederações. Eu estava nessa posição aqui, fazendo o trabalho. Lá é o mascote, né, da Copa. A gente tinha a área em comum dos voluntários, onde você podia ficar. Tem internet, tem lanche, tem tudo, tá? Então, aqui é São Paulo e aqui é Rio de Janeiro. Que bacana. E a gente vê que você é muito espontâneo, brincalhão, assim, no microfone. Você sempre foi assim? Ou... Então, cara, eu vou falar uma coisa pra você. Eu tive que ser assim, porque eu nasci muito... Eu sempre fui muito tímido, mas tímido demais, sabe? Criança, assim, se eu tivesse na aula lá e a professora falava assim, Ademir, eu já ficava vermelho, já, nem sem saber o que ela ia perguntar. Chamava meu nome, aquelas paquerinhas, aquelas coisas de criança, assim, eu ficava, tá? E aí eu desenvolvi, né? Não foi nem uma descoberta, eu desenvolvi uma forma de aproximação. E o que foi a forma de aproximação? Foi ser um cara... eu não ia ser chamado para uma festinha pela minha beleza, porque eu era o bambambam. Então, eu tinha que ser um cara bacana, né? E não um cara chato, mas um cara bacana. O que é um cara bacana? É aquele cara que vai lá e coloca a música, é aquele cara que, se precisar carregar um negócio aqui e buscar... Então eu era prestativo para poder estar nos lugares, e para sair da minha timidez, eu arrumei uma autodefesa. O que é a minha autodefesa? É criar uma brincadeira na circunstância. Então, assim, e a minha família tem muito disso, né? Meus irmãos... Cara, se um dia você for numa festa onde está a minha família... ninguém fala nada sério, cara. É só brincadeira. Ninguém chega, nossa, pô, você tá bonitão, pá, não sei o quê. Já vai, a gente só observa o errado, certo? Então, a gente olha para a pessoa e busca o errado nela, mas não é para desfazer de ninguém, é para trazer o ambiente. Então, eu estive esse final de semana lá em Votorantim, aniversário de 91 anos da minha tia. Beijo, tia Isabel, que felicidade que eu tive de estar lá com a família, tá? E lá eu encontro os meus primos que têm a mesma... Até tem um vídeo meu rodando aí, não sei se você viu, eu tocando uma vassoura. Vi, então, achei lindo aqueles acordes que você tirou. Então, mas isso é espontâneo, tá ali, e não foi eu que fui buscar a vassoura. A gente é tão aleatório que um pegou a vassoura e falou assim, Ademir, toca aqui. Então, assim, tá na mente da gente. Para eu poder sair da minha timidez, eu tive que desenvolver essa artimanha de ter o time para... O que você falar para mim, você percebe. Aqui a gente até fez algumas brincadeiras fora do ar, né? Fora da gravação, mas ela não é para menosprezar ninguém, mas ela é para me colocar no ambiente. Então, quando chega, as pessoas querem ficar perto de mim para saber o que eu vou falar. Aí eu conto aquelas piadas que não tem graça, né? Que é o que eu sei fazer, mas assim, os caras quando chegam falam, Ademir, fala uma piada aí. E aí acontece, olha lá, eu tenho essa brincadeira lá de nascer numa data e ser registrado no outro. Então eu já coloco assim, né? Que
a brincadeira de ser feio, essas coisas, todo mundo, o cara fala, oh, você é feio. Eu falo, que feio nada. Quando a criança nasce, a criança que chora. Quando eu nasci, o médico chorou, né? Eu falo que se eu fosse mulher, a hora que eu passava na obra, os pedreiros voltavam a trabalhar, né? Não parava o serviço, ele voltava a trabalhar. Quando eu nasci, fiquei na incubadora, tive que colocar isso filme lá, porque as outras crianças choravam. Tá chorando. Que eu andava, eu andei com 4 meses, porque ninguém pegava no colo, eu tive que começar a resolver andar sozinho, tá? Então, assim, essas coisas, elas são inerentes. E aí, com o passar do tempo, ainda mais o trabalho do rádio, o que ele faz, o trabalho do rádio? O trabalho do rádio, você tem um banco de informações, de dados, tá? Porque o rádio você precisa fazer isso, né? O rádio, tem hora que você está lá, apagou tudo o computador e você está num texto, está falando alguma coisa. Caça a palavra e começa a falar. Enquanto você está falando aqui, a mão está aqui ligando, procurando, reiniciando a sua máquina, e você está falando e vai acabando, tá? Então o rádio, aí ele te dá um banco de palavras. Então, o meu nome é engraçado, porque o cara fala assim, e aí, Ademir, e as 2.500? Cadê Ademir? Ademir tá aí, as 2.500. E as 2.500? Né? E aí tem outro, ontem mesmo, diretor da risada, né? Ontem mesmo eu estava na associação, anteontem, e o Donato, que foi nosso convidado, que falou assim, e aí, cadê a de 10? Eu falei, 2.5. Né? Ele falou, cara, mas você tem resposta para tudo. É isso que eu falo. Então, assim, eu já sempre fui o brincalhão de encaixar piada nas coisas, e o rádio, ele aumentou o meu banco de dados. Então, hoje, assim, eu estou o tempo todo, eu pego um nome e a minha mente, ela busca. Tá? Não tenho... Tem um jogador de futebol aí que é o Yamal, né? Yamal agora tá indo bem, será? Quando eu vejo falar Yamal, eu não fico preso no Yamal. Eu já fico pensando, imagine o dia que ele foi e o dia que ele ir bem, né? Porque Yamal tá arrebentando. Então, assim, a minha mente, ela busca sempre um contraponto no assunto, e é isso que faz com que eu e o Jaiminho tenha essa simetria, porque o meu contraponto, por isso que dá tantas pérolas do papai, porque ela já está na minha pessoa, ela vem, meu pai já era assim também, meu irmão é assim, eu tenho primos que são assim, minha família ela é muito aleatória, a gente raramente, salvo aqueles momentos que às vezes você tem que falar sério, né, sobre algum assunto, o nosso bate-papo ele é sempre amistoso, certo? Uhum. Vamos falar de uma coisa séria, vamos falar, mas quando chegou assim, no dia a dia encontrou um outro e sempre é amistoso, sempre tem uma coisa para que o outro dê risada. Uma coisa descontraída, isso, né? Gostosa de conversar. É gostoso de conversar, você vai, tá? A gente tem um fio para música, assim, porque meu pai era sanfoneiro, eu com 8 anos eu tocava sanfona. Só que assim, nos anos 70 ali, você falava que tocava sanfona na escola, os outros tirava sarro. Estava entrando nos anos 70, a guitarra, o rock, né, o pessoal cabeludão, aquelas bandas, aquela coisa maluca assim. O pessoal chamava você de caipira. E chamava você de caipira, aí eu fui abandonando, mas eu sempre toquei um pouco de violão. Eu aprendi a acompanhar o meu pai tocando sanfona. Meu pai cantou em rádio, inclusive meu pai cantou na 101,7 quando era a Segura Peão. Eu tenho vídeo meu pai cantando em rádio. O apelido do meu pai é Tatão e meu pai é gêmeos com os dois falecidos, meu tio também, o Tite, era a dupla Tatão e Tite. Quando ninguém cantava em rádio, que era todo mundo caipira de sítio, meu pai e meu tio já se apresentavam, eles cantavam, ele conta que eles ainda colocavam, não tem aquela história que o cara fala, colocou a viola no saco, que era assim mesmo, era a forma de transportar lá do sítio, subia no cavalo e ia lá na rádio da cidade
e meu pai e meu tio formavam uma dupla chamada Tatão e Tite. Então, assim, a gente tem um pouco de música. Se você ir na casa dos meus parentes, assim, raramente vai ter uma casa que não tem nenhum violão, certo? Tem uma sanfona. Eu tenho um primo lá em Santo Anastácio que na sala da casa dele fica montado uma mesinha, 2 caixas de som com um microfone, e é segunda-feira, terça-feira, o dia que for, a hora que resolver, ele senta lá e canta uma música com o microfone. Lá em Presidente Venceslau, um dia nós foi visitar um primo meu, na segunda-feira, 2 horas da tarde, ele tocando teclado e nós cantando Milionários é Rico. Então, nós somos assim, né? Então isso é legal, a gente procura sempre um lado divertido da vida. Você sabe que quando eu era mais criança, você acha que pré-adolescente, tinha uns 10, 11 anos, eu tive uma rádio também. Teve uma rádio? Não, eu tinha o pai de um camarada meu que ele era todo envolvido com essas coisas de rádio amadora, não sei o quê, então ele mexia um pouco com coisa eletrônica, né? Sei. E ele ensinou a gente a transmitir sinal de rádio. Porque naquela época, quando eu tava lançando essas lojinhas de 99, você comprava um microfoninho sem fio, colocava pilha e ligava o microfone, e para sair o som do microfone, ele era um fiozinho, uma anteninha. E você ajustava o rádio lá na frequência do transmissor do microfone. Só que daí o microfone, obviamente, pega 1 metro, 2 metros de distância. Só que tem um rack lá, que ele abre, descasca o fiozinho, eles são 2 fios. Então eu pegava uma antena dessas de televisão, assim, de alumínio, aí eu quebrava o alumínio, ia colocando uma em cima da outra, eu fiz uma antena de uns 10 metros de altura. Aí um lado do fiozinho encaixei embaixo da antena, o outro em cima. E ligava na rádio, pegava praticamente quase no centro da Avaré inteira aqui. Naquela época não tinha rock na rádio. Eu quero ouvir rock. Eu botava rock lá e ficava viajando em casa lá. Não, tem minha rádio rock. Tá 10 horas eu vou fazer o programa de rock na rádio. Então você já tem uma experiência de locutor maluco. Criança. Essa é a minha atual situação, né? Hoje eu estou na Interativa. Voltei para a Interativa. Nessa minha nova passagem aí já mais de 2 anos. Você faz alguma coisa esportiva na Interativa ou só um programa de música? Hoje só música. Hoje eu faço de segunda a sexta, das 7 às 9, o Sertanejo Interativo, que também assim, na verdade, se você perguntar para mim que tipo de música você gosta, a minha resposta chama-se música boa, né? Tanto é que quando eu entrei para o mundo de motociclista, as pessoas me achavam estranho lá, falavam assim, cara, mas você fica tocando, lá na rádio você é conhecido como um locutor de músicas românticas, flashback, tá? Que tem uma voz para aquilo lá, tá? Mas o que te traz aqui, né? Primeiro, a paixão pela moto, isso é inerente. Mas a paixão por música. Então, assim, mas você gosta de todas as bandas de rock? Não. Mas eu gosto principalmente porque quando uma banda de rock, você pode pegar Aerosmith, Pink Floyd, você pode pegar Heart, essa parada toda aí. Eles fazem rock, mas quando eles fazem uma música romântica e eles usam todo o metal do rock para música romântica, ela arrebenta, certo? Sim. Então, assim, e aí eu aprendi a gostar dessas bandas também, porque quando elas colocam metal pesado para música romântica, eu tenho um feeling para... Quando eu ouço uma música, eu falo assim, cara, essa música é boa. Eu toco porque ela emociona, tá? Então, assim, e aí eu vou, porque tem N músicas lá que às vezes não vai me interessar, mas quando toco uma daquela que eu acho, aí eu paro mesmo. Eu gosto de ver o baterista tocar, eu vou apreciar a melodia na sua concepção. Eu gosto de identificar os instrumentos dentro da melodia. Então, assim, essa é a bateria está fazendo isso, esse é o baixo, essa é a guitarra,
é isso que eu vou ver a música. Sim, Então, é interessante fazer isso, porque você consegue analisar a técnica de cada instrumentista, cada musicista. Você fala, exato. esse guitarrista é bom, esse Então, baterista é... então assim, o sertanejo me leva lá para minha essência, para minha raiz, né? Meu pai era cantor, tocava e cantava sertanejo, tá? Aí eu flutuei para música romântica, internacional romântica, por um gosto musical, e depois me tornei radialista para pôr isso em prática. Mas então eu faço o sertanejo que me agrada, porque aí de vez em quando eu falo, pô, cara, eu vou pôr essa música aqui e ela vai me transportar para uma história lá. E depois eu vou para a máquina do tempo, que aí sim, aí como eu digo na abertura do programa, o amor está no ar, os bons tempos estão de volta, certo? Então eu também eu busco, parece que eu vou colocando a música que vai encaixando, ela vai entrando para dentro da história das pessoas. Então, essa é a minha é isso que eu busco, e por isso que eu estou há tanto tempo, né? Tem hora que dá vontade de parar, falar assim, cara, já estou realizado, né? Mas eu não sei, cara, tá no sangue. Então eu tenho assim, o futebol tá no sangue, que é lá do começo. Eu jogo futebol até hoje, né? Já com muito menos frequência, tá? Pela idade, pelas dores, né? Ainda eu conversei com um amigo meu hoje, ele falou assim, cara, mas dói muito. Eu falei assim, cara, é 1 hora de prazer e 6 dias de dor. Mas no 7º dia eu sei que eu vou ter mais 1 hora de prazer, vou jogar bola de novo, certo? Pomada, coloca joelheira, coloca palmilha, tá? Você faz de tudo. Só que aquilo, eu digo para as pessoas que eu tenho 3 psicólogos na minha vida. Um é o futebol, outro é microfone e outro é moto. Nesses 3 lugares você encontra... Você não vai encontrar o Ademir, você vai encontrar a de 500. As 2 de 500, 3 de 500. Você vai encontrar a de 500, porque a de 500 ela se desprende. Então, assim, eu vou agora, amanhã eu devo viajar, vai de carro, tá frio. Eu falo assim, cara, tá frio, coloca a blusa, tá chovendo, coloca a capa. Eu quero ir de moto, sabe? Porque assim, por que você quer ir de moto? Porque é isso que eu vivo. É aventura, né? Eu gosto disso daí, é o prazer que eu tenho. Então, essa é a minha pegada. Essa paixão por moto aí, ela começou naquela moto que você comprou em São Paulo? Isso, ela começou lá. E na verdade, ela é também... Eu tenho muito, por isso que eu gosto de voltar no meu passado. Olha, essa é uma das motos que eu tenho. Ali a Eliana, que é a minha namorada, é uma pessoa que Deus também colocou na minha vida pela circunstância minha de ser viúvo e dela de ter terminado um relacionamento também de muito tempo. Então, assim, nós temos as nossas vidas formadas, né? Eu tenho a minha, ela tem a dela. E quando a gente se junta, a gente se junta para isso que eu gosto de fazer. Então, ela nunca tinha andado de moto e a primeira pessoa que ela andou de moto foi comigo, quando a gente se conheceu. E é uma pessoa que me acompanha em todo lugar que eu vou. Um beijo para Eliana. É uma pessoa que me entende nos meus problemas também, porque não é fácil. Perdi meu pai em acidente. Tivemos um outro acidente que eu nem gosto muito de citar, que na época a gente morava na Grande São Paulo, que morreu um sobrinho e um amigo, né? Então, assim, depois eu perdi... a minha mãe, minha sogra, meu cunhado, minha esposa, e assim, nem sempre eu tô 100%, né? Então, é importante que você tenha uma pessoa que tenha uma vida capaz de entender a outra vida também. Então, um beijo para ela, e a gente procura estar nas aventuras junto aí, andando de moto para lá e para cá. E aí, quando eu era garoto, passava uma novela que o personagem principal era o Tarcísio Meira, e ele andava de moto. Então, as tomadas das câmeras mostravam ele andando de moto
e a câmera pegando o raio da moto, assim. Eu tenho aquilo na minha mente até hoje. E aí, quando eu tive a moto, que era para trabalho, que era o Fusca do motociclista, que é a CGzinha. E depois eu tive RX 180, depois eu tive CB 400, depois eu tive um período sem motos por questão de ter filho e ter que ter carro, tá? E depois eu retomei. Eu tenho essa 800 cilindrada, que é uma Kawasaki, não, uma Suzuki Marauder, e eu tenho uma 650, que é uma Kawasaki Vulcan. E então essa é mais para aquele rolezinho mesmo. Uhum. E você tá falando que você mesmo mexe nas motos, né? Ficar corrente. Eu vou para cima. Essa moto aqui eu já desmontei chicote dela, eu troco motor de arranque, eu troco escovas. Eu só levo naquela regulagem que eu não consigo fazer. Então, assim, também venho de família de mecânicos de carro, né? Meu irmão era mecânico, meu pai já teve oficina, e a família tem vários primos que já foram mecânicos, tá? Tem alguns que ainda atuam. Então, assim, a parte mecânica eu tenho curiosidade. Então, e não é só na mecânica, não. Eu vou pro eletrônico também, eu mexo com máquina de lavar roupa, com a televisão, com a geladeira, de vez em quando. Eu só levo para consertar quando meu pai ensinou pra gente um pouquinho de tudo. Mexo em parte elétrica. Então, assim, a minha namorada fala que eu sou serelepe. Sou serelepe. Eu estou sempre me ocupando. Desde pequenininho, desde quando você ia na rádio lá, os caras com aquele trabalho todo falando, nossa, esse moleque não vai embora, cara, eu tenho que mandar ele embora. Querendo que eu passe a matéria dele. Pô, e falando um pouco do QI do esporte, o que motivou você para aceitar esse convite de fazer o QI do esporte novamente, e fazer um podcast esportivo? Então, esse assim, é a manutenção daquilo que é a minha origem para a comunicação. Essa seria uma oportunidade. Agora, a principal foi porque eu ia poder voltar a estar com o Jaiminho. Com o Jaime, né? Ele não gosta de chamar ele de Jaime, né? Gosta. Então, assim, era uma coisa... Quando ele comentou comigo, a resposta era sim, para depois ver o que ia ser. Mas a oportunidade de voltar a trabalhar com o Jaiminho, da gente interagir, a gente sentia essa necessidade. E aí o QI do esporte trouxe para a gente talvez o espaço que a gente nunca teria em outro local, que era para fazer do nosso jeito e falar do esporte amador. Porque assim, a gente vê muito só as cifras grandes, quem está lá no alto, tá? E eu passei pela categoria de base, sofrimento, lá em Santo André, para economizar, para ir treinar, pegava 2 ônibus, um até o centro, do centro até o estádio, e para voltar, para economizar, pelo menos uma das passagens a gente economizava. A gente batia a pé metade do caminho e completava a outra metade. Naquele tempo não tinha esse preparo que tem hoje. A gente treinava correndo na rua, tá? Então, nos dias que não tinha treino, eu saía para correr na rua. Eu lembro que eu morava num bairro, o tio Tite, que é irmão gêmeos do meu pai, morava em outro bairro, e o meu treinamento era correr de casa até a casa dele, ficava um pouquinho lá, fazia uma visita pro tio, corria de volta para casa. Então, assim, e aí tem muita gente boa que fica escondida. Então, através do QI do esporte, a gente está trazendo esse pessoal para uma evidência, tentando ajudar. A gente ainda faz muito pouco, né? Mas é uma forma deles serem vistos também. Sim, eu acho que é um pouco daquela coisa, né? Tipo, eu já passei por essa dor, vamos dizer, eu entendo o que é não ser, vamos dizer, valorizado, reconhecido, então eu vou ajudar a pessoa a ter uma visibilidade e ser reconhecido de alguma forma. Ser reconhecido, ser visto, de repente, é o que eu falo, eu sou muito grato a todas as oportunidades que eu tive na vida, e ela começa lá pela Panorama, né? Pela direção da época. Então, assim, como alguém um dia me deu a oportunidade de eu realizar o meu sonho, então, quem sabe a gente consegue a oportunidade para alguém também realizar o sonho dele. E não tem idade para isso. Entendi.
Bom, vamos fazer um bate-bola rápido aí. Eu jogo para você uma pergunta, você me responde. Se eu não souber, o papai responde. Se a Libertesse não souber, o papai responde. Tá. O nosso diretor vai ter que ser rápido nos cortes aí, pra a hora que eu terminar a pergunta ele já bateu Já o bateu o dedinho dedo ali lá. e já tá aí pra você a tela lá. Então vamos lá, time do coração. Palmeiras, até tem uma foto, acho que se o diretor conseguir clicar aí, eu tô com um dos das pessoas. Esse é o Leivinha, que jogou no Palmeiras, um jogo que ele veio aqui em Avaré, eu tive a oportunidade. Nunca tinha estado com o Leivinha, porque lá do interior era difícil de você assistir um jogo profissional, né? Então, Leivinha, sou palmeirense, tá aí uma foto representando. Até o seu pai não gosta que coloque nada verde aqui, até as plantas ele quer que pinta de preto, mas tudo bem. Mas como diz minha mãe, hoje em dia meu pai não tá mandando nem em casa, mano. Tá querendo mandar no que estúdio agora? Vamos lá, e um jogo inesquecível. Um jogo inesquecível, são vários, né? Mas a final da Copa das Confederações, eu tenho vídeos nas minhas redes sociais, Brasil e Espanha, a hora que canta o hino, você chora, não tem como, né? E ainda o Brasil acabou ganhando, então um jogo inesquecível, porque eu estava lá no Maracanã, num dia muito importante no futebol. Para quem gosta de futebol, tá explicado. É uma data importante, Uma foi data um dia importante, né? Uma música que não pode faltar em um programa. Olha, música boa, né? Música que emociona. Então, para mim falar de música é muito difícil, porque o meu leque é muito, muito aberto. Então, eu diria um grande intérprete, né? Com uma música que significa alguma coisa para você. Ela pode ser internacional, que às vezes você não entende, mas a melodia te emociona. E também uma música raiz, né? Cara, tem hora que eu me transporto, né, através da música lá para minha infância. Eu não nasci no sítio, mas eu ia muito em casa de tios, tias, né, parentes, primos no sítio. Então, assim, eu me vejo na minha infância caminhando nos locais em que a música tá dizendo. Então, a música tem que emocionar. E uma frase que te define? Uma frase que me define, eu acho que assim, eu já até disse ela aqui, né? Nós somos o que fomos, né? Então, eu acredito que eu seja o que eu fui. Mas o que eu fui? Eu fui um garoto que tive um pai que me ensinou muito, né? Uma mãe não com esse jogo de cintura da brincadeira. Minha mãe era um pouquinho mais sisuda, um pouquinho mais séria, tá? Então, assim, meu pai, eu até digo que se eu passar para o meu filho, deixar para o meu filho 10% dos 100% que meu pai deixou para mim, eu me sinto feliz. Então, assim, quando eu falo que nós somos o que nós fomos, é porque o meu fomos foi muito importante. Então, eu aprendi a respeitar, aprendi a considerar. Então, assim, em todos os lugares que eu for, meu irmão, meu sobrinho, minha família, você pode ter certeza que vai sair coisa boa. Por quê? Porque a gente aprendeu a ser honesto, trabalhador, ter respeito pelas pessoas, religião, tudo faz parte da vida da gente. Então, é isso daí que seria. Até porque o que você foi é o que construiu a pessoa que você é hoje, né? Exato. Então, e hoje eu estou construindo a pessoa que eu vou ser amanhã. Isso eu não parei de me construir, né? Então, cada dia vivido, eu digo que cada dia é uma experiência, um tijolo na construção da sua história. Cada dia vivido é um tijolo a mais na construção da sua história. Breaking the wall, como diz Pink Floyd. Se você pudesse deixar um recado aí para quem escuta você, para quem gosta da parte de comunicação, de rádio, de esporte. Olha, o recado que eu diria assim,
para quem me ouve, através, porque às vezes a pessoa vê você num posicionamento, o Ademir está há 27 anos no rádio, tá? Mas não é tudo, né? Então, assim, cada dia eu tenho que aprender mais, até porque hoje o sistema é diferente, né? Então, assim, eu tive que evoluir nesse... Então, assim, não pare na sua história. Se a sua história ainda não aconteceu hoje, continue se atualizando nela e seja... quando a gente fala de profissão, é uma realização. No esporte é uma realização. Mas na vida também, né? Às vezes você não encontrou ainda a pessoa que vai te fazer feliz, né? Então, você não pode falar assim, acho que para mim já deu. Eu fico, às vezes, indignado assim quando eu vejo uma pessoa jovem e você fala assim, cara, você não está jogando mais bola? Cara, a idade chegou, mas quantos anos você tem? Eu tenho 30 anos. Cara, eu tenho 64, né? Mas eu não sou melhor do que ninguém. É que eu gosto do que eu faço. Então, meu pai jogou até 68, né? E parou por questão de um acidente, que ele foi atropelado e veio a falecer. Então, assim, eu me inspiro nas pessoas que nunca desistiram. Dá vontade de parar a todo momento, cada obstáculo, né? Então, não desiste do seu sonho. Um dia você vai conseguir. Ninguém tem que ser o Neymar no futebol, né? Você viu, nós falamos ontem com o Laércio, e ele optou por ter um nível de profissionalismo e que satisfez ele. E eu optei por ter um nível de radialista, trabalhar em rádio, que me satisfaz. Então, nunca quis ser mais, buscar outras coisas. Eu só queria ser eu. E, graças a Deus, estou conseguindo ser. Maravilha, sensacional. Se você pudesse olhar para trás e falar alguma coisa para o Ademir de 20, 30 anos atrás, o que você falaria? Acho que eu ia dizer assim, falar assim, vem que deu certo. Vem que deu certo. Eu aprendi, Julinho, eu aprendi a flutuar na vida, certo? Nem todos os momentos foram perfeitos, né? Não tem vida perfeita. Então, eu aprendi a flutuar na vida, e uma coisa que eu acho que é importante demais é sempre se colocar no lugar do outro. Empatia, né? Certo? Por que você é desse jeito? Então, eu não posso querer que você seja igual a mim, porque eu tive o meu pai, você teve o seu pai, eu tive os meus irmãos, a minha mãe, você teve os seus, e você teve a sua experiência, seja profissional, seja de relações pessoais, né, amorosa, de amizade. Você teve. Então, assim, quando alguém toma uma decisão, alguém acima de mim, que toma uma decisão que eu acho que não está legal, que talvez não seja legal para mim, mas eu procuro me colocar no lugar dele e pensar por que ele teve que tomar aquela decisão. Porque talvez acima dele, eu fui funcionário público e eu tive que respeitar regras e cumprir determinações que eu não era de acordo. E aí é fácil o cara falar assim, pô, mas por que o cara para ele tá bom, tá atrás da mesa e tá mandando a gente fazer. Mas acima dele tem outra pessoa que também está atrás de uma mesa e está mandar você fazer. Então, assim, é importante que até num acidente, num ralar 2 carros na rua, quem que estava certo, né? Quem é o errado? Às vezes tem que entender por que a pessoa fez aquilo lá. Ou ela pode ser inexperiente, ela pode ter contra as regras, ela pode estar contra algumas regras. Talvez ela nem habilitada, tá? Mas naquele momento, né? Será que eu nunca dei uma fechada em alguém? Será que eu nunca apertei alguém no trânsito? Então, por que eu tenho que ser sempre atendido, né? Então, volta a sua mente, dá uma avaliada. Pô, será? Pô, às vezes você vê a pessoa buzinando, porque o cara passou na frente lá. Cara, de repente aquela pessoa foi uma falha dela, mas talvez ela está com a cabeça em outro lugar. Às vezes ela está com uma pessoa doente. Isso aconteceu comigo quando eu recebi
a notícia que meu pai tinha sofrido um acidente, eu liguei o pisca-alerta e saí de casa e atravessei a cidade em alta velocidade, não respeitando algumas regras. Imagina o desespero, né? E eu não mudei o meu ser por isso. Tá? Então, a gente tem que se colocar no lugar do outro, e se você começar a pensar assim, a sua vida fica mais leve também. Uhum. Se tem alguma coisa que você queria acrescentar, queria falar? Não, só... Pai, fala de pai é foda, né? Eu tô ligado porque eu sempre fico me imaginando o quanto eu sou privilegiado, tá com 40 anos de idade quase, e ainda meu pai tá aí, minha mãe, enfim, é complicado. Não, só agradecer a Deus, assim, né? Pelas pessoas que foram colocadas na minha vida, né? Então, assim, as pessoas que estão comigo e as que passaram pela minha vida. Então, cada um com certeza levou um pouco de mim, mas deixou um pouco dela para mim também. Então, agradecer a Deus por essa vida, assim, que teve tantos altos e baixos, tantas frustrações, né, de querer ser uma coisa e acabar se tornando outra, mas eu acho que eu nunca parei e achei que já isso era o meu ponto final. Eu sempre estive numa coisa pensando em outra, né? E eu acho que foi isso e é isso que me faz. Eu estou aqui e já pensando que eu tenho mais compromissos ainda hoje, né? E todos os meus dias são assim. Eu nunca falo assim, ó, hoje o meu dia terminou. Até meia-noite, uma hora, enquanto eu não dormir, eu ainda estou em atividade, certo? Achando que eu preciso fazer alguma coisa. Então, não podemos parar e falar assim, agora não dá mais. Ainda dá. Sempre dá. Sempre dá. Mais, né? Tá certo? Com certeza. Pô, Ademir, pra mim é sempre uma honra estar com você no estúdio aqui. Quando a gente produz o QI do Esporte, sempre é divertido, sempre é uma coisa que já faz parte da minha vida, faz parte do estúdio, né? E queria dizer pra você, gratidão aí de estar participando dessa conversa hoje, de estar expondo, né, coisas e partes de você que muitas pessoas não conhecem, né? Porque só ouve você na rádio ou vê aqui no QI do Esporte, mas às vezes não sabe de fato quem é o Ademir. Né? Às vezes a pessoa acha que o locutor de rádio ele está o tempo todo 100%. Eu já vim aqui no QI do Esporte e acredito que não deixei transparecer, mas eu já vim para fazer o QI do Esporte em momentos difíceis do meu dia. Mas talvez a parte da comunicação ela te dá essa casca dura, sabe? Por quê? Porque você é obrigado a se reinventar. Então, assim, eu com todas as percas que eu tive, eu senti a necessidade de voltar para o ar e superar a mim mesmo naquele momento, né? Era isso que eu tinha que fazer para sair da minha situação de sofrida, tá? Eu queria voltar para o ar porque eu sabia que no ar, no microfone, eu ia me tornar, pelo menos durante aquele período, uma outra pessoa. Só que isso dá um desgaste muito grande, né? Tem hora que você dá uma baqueada. Porque você tem que tirar força da onde você não tem. Então, já vim algumas vezes aqui, não tantas, mas já vim fazer o QI do Esporte e inúmeras eu já fui para o ar na rádio com vontade de não ir.
mas eu fui lá e quando eu saí parecia que o que tinha acontecido antes não existia mais. Então, a comunicação, ela te dá esse poder de se refazer. Não, é igual o cara que cai do cavalo no rodeio. Bater a poeira e partir para a segunda montaria. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, né? É isso daí. Você quer divulgar alguma coisa, algum trabalho, horário que você está na rádio, o pessoal ouvir você, falar do esporte? Eu estou de segunda a sexta, das 7 às 9 com o sertanejo, das 10 à meia-noite com a Máquina do Tempo. E nos finais de semana, embora sejam programas gravados, né, que é a folga que a gente tem direito, eu estou nos domingos das 8 às 10 com o Deixa Rolar e das 10 à meia-noite também com a edição especial da Máquina do Tempo, um resumo aí das melhores, né, porque música do passado não dá para ser mais tocada, né, mas é um resumo das melhores. Está todo mundo convidado e, é claro, muito importante que uma realização que a gente está tendo aqui é o QI do Esporte, toda terça-feira, ao vivo, a partir das 9h30, 9h40, a gente consegue colocar no ar aí e faz um programa aí em torno de 1 hora. Sensacional. Bom, é isso aí, Ademir. Obrigado mais uma vez. Tamo junto. E você mesmo que está assistindo, eu já falei, né? Esse espaço aqui não precisa ser ninguém famoso, nenhuma história inusitada, nenhuma coisa incrível, mas sim a sua história. Então, vem pra cá, vem contar a sua história também. Imagina, olha que bate-papo legal aqui. Imagina os netinhos aí do Ademir assistindo depois, quando estiverem maiores, falar, olha, meu avô, o jeito que ele era, o que ele fazia. Então, vem conversar com a gente aqui, tá bom? Entre em contato. Instagram, @questudio.avaré, e tenho certeza que a gente pode fazer muita coisa bacana por você aqui, tá joia? Quero agradecer nosso diretor Éder Luiz, que está ali atrás na técnica aí, muita gente não sabe, mas sempre tem a pessoa ali por trás que fica ali jogando as imagens de um lado para o outro, controlando tudo. Então é isso, esse foi o Papo QI de hoje, espero que tenham gostado, até a próxima. Um abraço. Obrigado.